Acabo de receber uma mensagem de uma amiga de Montes Claros. Tem acompanhado as manifestações, sobretudo as mais idiotas, de Bolsonaro e de alguns milicos, de alguns militares que pensam que apenas com a força da palavra conseguirão amedrontar o povo brasileiro e sobretudo as pessoas mais conscientes. Pensam que apenas e tão somente com as suas verborreias conseguirão vencer as dificuldades e sobretudo conseguirão diminuir a violência. A violência tem um ingrediente muito comum em todos os países, sobretudo da América Latina, que é a péssima distribuição de renda, desigualdade social. No Brasil não é diferente. E mais ainda, e pior ainda no Brasil, quando temos um presidente que não tem capacidade, não tem competência para debater as questões sérias que o Brasil vivencia. Tanto assim que em seu discurso de posse, idiotamente pega a bandeira do Brasil, não tendo o que falar, vai falar para a sua turma de burros e seguidores, adeptos, que nossa bandeira jamais será vermelha. É um tremendo de um babaca, é um tremendo de um otário esse Bolsonaro. Muito bem afirmou uma jovem, xingando: seu filho da puta falou que eu deveria ter morrido em 2013, perseguiu meus amigos educadores, seu merda, presidente é do caralho, meu país, você nunca vai representar esse país aqui, seu bosta, seu merda, você ganhou essas eleições via Caixa 2, via fake news, manipulando a população, fazendo lavagem cerebral, se aliando a fundamentalistas evangélicos, seu merda, nunca vai me representar, seu bosta, seu merda, filho da puta. Um presidente que foi eleito com um discurso, foi eleito sem apresentar uma única proposta, a não ser porte de arma, e bandido bom é bandido morto, e falando as piores asneiras, tipo a CNBB é a banda podre da Igreja Católica, mas se alia ao que há de mais nocivo, mais hipócrita e hediondo da religião, que são os neopentecostais, e sobretudo a Igreja Universal, de Edir Macedo, Silas Malafaia, Valdomiro Santiago, R.R. Soares. Nomeia para dirigir a FUNAI, e até acaba com a FUNAI, para ser representante junto aos indígenas, uma pastora que viu Jesus no pé da goiaba. Daqui a pouco eles estão mandando mandioca para cima do povo e vai falar que viu Jesus também na mandioca. Fique sabendo, Bolsonaro, que você e nenhum dos seus 8 generais, e nem mesmo esse medíocre Sérgio Moro, conseguirão nos deter e nos calar, nem com a força da bala. Nós não nos recuaremos 1 milímetro em nossos direitos. Que eu acabo de receber aqui agora uma mensagem, ela disse o seguinte: como se a direita algum dia fosse honesta. Em nosso país, a esquerda sempre precisou de dinheiro para se sustentar. A direita, por sua vez, não. Isso porque a direita é composta de adolescentes que estudaram quando estudantes, trabalharam quando jovens, pouparam quando adultos e, portanto, se sustentar não é um grande problema. A direita realmente se sustentar não é um grande problema, que faz exatamente o que está fazendo Bolsonaro, quando o salário mínimo deveria ser de pelo menos para uma família de 4 pessoas, de R$ 3.700 a R$ 4.000. E o Bolsonaro vai lá demonstrando o que ele disse, e quero aqui reproduzir o que ele disse. Pobre só tem 2 coisas: o título de eleitor na mão e o diploma de burro no bolso para votar. E exatamente isto que os pobres fizeram: elegeram o Bolsonaro para tirar seus direitos. Primeiro, acabar com os direitos trabalhistas, falam em acabar com as leis, ou acabar com o Ministério do Trabalho.
acabar com o Ministério da Cultura, quando ele vem determinar que essa questão de gênero não se estuda, não se discute em escola, quando vem dizer que não se discute essas questões ligadas dos pensadores como Paulo Freire, tem que ser abolido, porque ele é de esquerda, e vai colocar um tal de Carvalho para ser estudado, uns idiotas que escrevem umas coisas como esta, tem cabimento isto? E continua o texto, mas eu quero antes dizer que esse cidadão que escreve aqui fala que estudaram quando estudante, trabalharam quando adulto, pouparam e por isso nunca precisaram de dinheiro, porque eles sempre meteram a mão no bolso do pobre, do assalariado. Os empresários sempre lucraram muito, sobretudo durante a ditadura. Agora tentam se impor através de um golpe dos banqueiros, dos empresários, e um golpe dos militares, um golpe do judiciário covarde, um golpe dos deputados corruptos que se venderam, se aliaram para poder fazer o que fizeram, derrubar a Dilma, prender o Lula, para que Lula não se candidatasse, porque Lula seria eleito. Eu não sou petista, mas votei sempre do PT e continuo votando. E com muita consciência, jamais votaria ou votarei nessa direita corrupta, covarde, podre, apodrecida, carcomida, essa direita maquiavélica, essa direita que sempre manipulou através da mídia, através das empresas, através dos governos, se impôs sobre o povo brasileiro. Pois saiba que as pessoas conscientes não vivem às custas do Estado, vivem de seu trabalho. A direita progride enquanto a esquerda protesta nas ONGs, nos cafés filosóficos. A esquerda sempre viveu do dinheiro dos outros. E a direita nunca viveu do dinheiro do povo? Vai dizer um negócio desse? Quando uns cretinos como Fernando Henrique Cardoso vendeu o país com a sua privataria, quando a gente sabe da corrupção de Eduardo Cunha, vai dizer que ele é de esquerda? Que ele se vendeu para os empresários que pagaram, patrocinaram para derrubar a Dilma? Este é o discurso dessa direita fascista, dessa direita podre, carcomida, dessa direita que se impõe através das armas, através de um judiciário podre também, de um judiciário maquiavélico, de um STF acovardado, com esses ministros que fizeram tudo para manter o Lula preso, com medo dos militares, e vai querer que nós fiquemos calados? Nunca vamos nos calar. Fique bem claro isto. Jamais, estou mostrando a minha cara, e jamais iremos nos calar diante desses covardes que fizeram tamanha brutalidade. Lula é um preso político, é um preso que está aí pagando o preço pelo que ele fez pelo Brasil. Nenhum outro presidente do Brasil fez tanto quanto Lula fez. E foi preso, não é por crime, é por causa de uma covardia de Sérgio Moro, de Deltan Dallagnol, desse Ministério Público, da Polícia Federal, que ele ajudou a equipar para que depois viesse fazer isso, para dar o golpe que deu. Se não fosse assim, Bolsonaro não ganharia. Esse texto que eu estou lendo aqui, desse idiota, ele é muito longo e o discurso dele vai por aí afora. Dizer que a esquerda sempre viveu, a direita sempre viveu sendo patrocinada. Vai me dizer que Sarney é de esquerda? Vai me dizer que o Itamar Franco era de esquerda? Vai me dizer que o Fernando Henrique é de esquerda? O Fernando Henrique que entregou o país, criou esse monte de agências, não para beneficiar o país, não para beneficiar o Brasil e o povo, mas para facilitar a vida dos grandes empresários. É preciso que os pingos sejam colocados nos is. Por isso estão acabando com a educação. Tiraram a filosofia da educação. Um governo incompetente, corrupto, bandido, como era o governo de Michel Temer, esse covarde. Eu desafio o judiciário a prenderem Michel Temer. E se não prenderem, fica cada vez mais claro que tudo não passou de um golpe, de uma armação, de uma pilantragem, de uma picaretagem, de uma pirotecnia do Judiciário, do Ministério Público e, sobretudo, de Sérgio Moro, que correram para poder prenderem o Lula, porque Lula seria candidato e com o meu voto também ele seria eleito. E se soltar, ele terá muito mais prestígio, terá muito mais apoio popular do que qualquer um do Judiciário ou do Ministério Público. Muito bem disse quando falou: as cortes acovardadas
Por que que agora o senhor Rodrigo Maia adiantou 17 milhões para os deputados se mudarem? Por que que o povo brasileiro tem que pagar essa conta? Então, isso são as maracutaias, as mazelas. O povo brasileiro tem que reagir contra esta canalice, contra esta cretinice, contra esta putaria que esses deputados promovem, que esses cretinos que em nome do povo diz que está trabalhando para o povo, mas está entregando o povo à morte. Esses deputados, agora desapareceu o Queiroz. A família Bolsonaro já ficou desmoralizada antes mesmo de assumir o poder, porque Bolsonaro tinha lá o irmão dele trabalhando como assessor, mas que cuidava era da empresa, do comércio dele, um comércio de imóveis. E depois, cadê a Val? A Val sumiu, ninguém discute mais. A imprensa corrupta, maquiavélica e manipuladora silencia. Cadê o Queiroz? Agora o Queiroz vem falar que está com câncer, que tem que operar. E aí o Bolsonaro diz que sabia que o Queiroz fazia rolo. Não só o Queiroz fazia rolo, como fazia rolo com a família de Bolsonaro. Então logo todos são enrolados. Bolsonaro não dura muito tempo. Ou ele vai fazer exatamente o que querem os Estados Unidos, o que quer Israel, o que querem os militares, contra o povo trabalhador. Pois saibam que eu sou da oposição e não me calarei e não me curvarei. E vocês que estão aí tentando cercear as rádios comunitárias, vocês poderão cercear as rádios comunitárias, mas não cercearão a nossa voz, porque nós temos outros canais para divulgar. Covarde não seremos, como covarde tem sido aqueles que mantêm o Lula preso. Portanto, os ministros que o Lula indicou para o STF, nesse momento deveriam ter muita vergonha, assim como o povo brasileiro, muitos que têm consciência, têm vergonha desse judiciário, têm nojo e têm raiva. Não vem o Lewandowski dizer que estava defendendo a honra do judiciário brasileiro. Honra é do pai de família, senhor Lewandowski, que ganha um salário mínimo para se manter, para se sustentar, pagar suas contas e andar em dia, de cabeça erguida. Vocês não andam de cabeça erguida no meio do povo, porque o povo não suporta que vocês tenham tantos privilégios, gastam milhões com alimento, tem auxílio moradia e ainda continuam aí falando injustiça. Poupe o povo desta hipocrisia.